Bem-vindo para mais uma aula de endocrinologia. Professora Nayá aqui com você hoje para falar sobre o hipotálamo, essa importante região com neurônios produtores de hormônios. Hipotálamo, hormônios? Mas hipotálamo não é sistema nervoso? Peraí, não sai daí que logo já eu te explico sobre isso. Então, Nayá, você falou que o hipotálamo é produtor de hormônios? O hipotálamo também é produtor de hormônios. Na verdade, o hipotálamo faz parte do sistema nervoso central. Ele é uma região do diencéfalo, que faz parte do sistema nervoso central. Porém, o hipotálamo tem neurônios com ações de sistema nervoso, mas também tem neurônios com ações endócrinas. Nós podemos dizer que o hipotálamo fica numa região caudal ao tálamo. Faz parte do hipotálamo a região de quiasma óptico, a região da hipófise conhecida como neurohipófise. Vamos pular de slide. Também faz parte do hipotálamo a região conhecida como corpo mamilar. Ainda faz parte do hipotálamo a região conhecida como infundíbulo. Logo depois dela vem a divisão, aqui a formação da hipófise. E o hipotálamo, na verdade, nós podemos dizer que ele fica aqui, na região do assoalho do terceiro ventrículo. Então, o hipotálamo fica em toda essa região que é caudal ao tálamo, ali no assoalho do terceiro ventrículo. Faz parte do hipotálamo a região de quiasma óptico, a região de infundíbulo, enfim, de corpo mamilar. É uma área relativamente extensa do sistema nervoso central. E como o hipotálamo tem grupos de neurônios e geralmente esses grupos que têm funções semelhantes ficam próximos, nós podemos dizer que o hipotálamo apresenta regiões conhecidas como núcleos, são os núcleos hipotalâmicos. E esses núcleos hipotalâmicos, então, são formados por neurônios que têm uma funcionalidade muito parecida. Para o hipotálamo produtor de hormônios, os principais núcleos são o núcleo paraventricular e o núcleo supraóptico. Ainda, de acordo com esses neurônios, o hipotálamo pode ser dividido em neurônios que secretam seus hormônios, são hormônios peptidérgicos, hormônios formados por aminoácidos. Então, hormônios que são secretados na região de sinusoides neurohipofisários, nessa região desses vasos, fazendo com que esses hormônios caiam na corrente circulatória e atinjam aí diferentes partes do corpo. Mas também existem neurônios hipotalâmicos que secretam seus hormônios no sistema porta-hipofisário, e aí esses hormônios hipotalâmicos vão agir na região da neurohipófise. Ou seja, existem diferentes maneiras da gente fazer classificação de determinadas regiões do hipotálamo, mas com certeza, em relação à secreção de hormônios, nós temos dois grandes grupos de neurônios. Os neurônios hipotalâmicos, que secretam seus hormônios pela neurohipófise diretamente na corrente sanguínea. Esses hormônios normalmente atuam nos rins, né? Um deles é o hormônio antidiurético e o outro atua fazendo contração de células mioepiteliais, de células musculares lisas, entre outras funcionalidades, que é a ocitocina. A ocitocina, na verdade, tem uma série de ações e depois nós vamos ter uma aula só sobre ela. Mas, enfim, tem neurônios hipotalâmicos que vão secretar os seus hormônios pela região da adenopófise, e esses hormônios serão secretados no sistema circulatório sanguíneo. Esses hormônios vão ter uma ação longe dali. Por outro lado, tem neurônios hipotalâmicos que vão secretar os seus hormônios no sistema porta-hipofisário, e daqui esses hormônios vão chegar diretamente na adenopófise, fazendo a adenopófise secretar os seus hormônios.
aqui na adenopófise também até a parte da hipófise intermediária com a secreção do MSH, mas aí também depois a gente vai falar sobre isso. Ou seja, muitas vezes alguns hormônios são secretados diretamente na corrente sanguínea que vai para a circulação sistêmica, em outros momentos ou outros tipos de neurônios hipotalâmicos secretam os seus hormônios no sistema porta-hipofisário que esses hormônios vêm agir na adenopófise. Esses neurônios que chegam na neurohipófise, eles são, na verdade, de origem hipotalâmica. O corpo do neurônio, o soma do neurônio, pericárdio do neurônio que está na região do hipotálamo, tem axônio que se estende até a região da neurohipófise, mas veja que o neurônio se originou no hipotálamo. Então, nós podemos dizer que a neurohipófise é uma extensão do hipotálamo, diferente da adenohipófise. A adenopófise tem as suas próprias células endócrinas secretoras dos seus próprios hormônios. Porém, essas células da adenopófise são células que são ou inibidas ou estimuladas a liberar dos seus hormônios, e quem estimula ou quem inibe essa liberação são hormônios hipotalâmicos também. Quem são esses hormônios hipotalâmicos, então? Nessa listagem toda estão só os hormônios hipotalâmicos secretados no sistema porta-hipofisário, ou seja, aqueles hormônios que vão agir na adenopófise. Os hormônios secretados pela neurohipófise não estão aqui. Os hormônios produzidos no hipotálamo e secretados pela neurohipófise não estão nessa relação. Quem são eles? Ocitocina e ADH. Quem são os hormônios hipotalâmicos que agem na adenopófise? São hormônios liberadores ou hormônios inibidores ou fatores liberadores ou fatores inibidores de alguma coisa. Então, esses são os hormônios hipotalâmicos. Esses hormônios hipotalâmicos atuam na hipófise, fazendo a hipófise ou secretar ou deixar de secretar os seus hormônios. E aí, a hipófise, esses hormônios hipofisários vão agir em diferentes partes. Então, o hormônio liberador de gonadotrofina. Vejam que ele é um hormônio liberador de gonadotrofina, não é a gonadotrofina. A gonadotrofina em si é de origem hipofisária. FSH e LH são gonadotrofinas. Então, o hormônio liberador de gonadotrofina é o hormônio do hipotálamo que vai lá na hipófise fazer a hipófise secretar FSH e LH, que tem atuação em gônadas, por exemplo. Todas essas ações aqui são ações extremamente resumidas, esses hormônios têm várias funcionalidades, todos eles que estão aqui, e depois vai ter uma aulinha para cada um deles. Hormônio liberador de tireotrofina. A tireotrofina é o TSH, é o hormônio que vai lá na tireoide fazer a tireoide secretar os seus próprios hormônios. Então, o hipotálamo secreta o hormônio que vai fazer a hipófise secretar a TSH. Mas o TSH também tem fator aí de liberação de prolactina. Já o hormônio liberador de corticotrofina vai fazer a hipófise secretar o hormônio adrenocorticotrófico, o ACTH, e esse hormônio vai agir lá na córtex da adrenal, fazendo a córtex da adrenal secretar cortisol, por exemplo. O GHRH é o hormônio liberador de GH, hormônio do crescimento ou somatotrofina. Esse hormônio, o GH, é secretado pela hipófise. Quando a hipófise é estimulada pelo GHRH, a hipófise secreta GH. Quando a hipófise é estimulada ou recebe, as células hipofisárias se ligam ao GHRIH, que é o hormônio inibidor da liberação de GH, aí a hipófise deixa de secretar o GH. Lembrando que esse hormônio também inibe a liberação do TSH. O fator liberador de prolactina vai fazer a hipófise secretar prolactina. O TRH e o peptídeo intestinal vasoativo também tem essa função. Já a dopamina, precursora aí de adrenalina, noradrenalina, funciona como um peptídeo
é um fator inibidor de prolactina, inibindo a liberação de prolactina, enquanto o hormônio MSH, hormônio melanócito estimulante, esse é produzido na pars intermédia da hipófise. Então, o MSH ou é estimulado ou é inibido pelo hormônio hipotalâmico, depende de qual hormônio estejamos falando. Ou seja, existem vários hormônios, vários fatores, alguns estimulam liberação de hormônios hipofisários da adenohipófise, outros inibem a liberação de hormônios da hipófise. Entendido? Se você chegou até aqui foi porque você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. E hoje nós falamos de forma geral dos hormônios do hipotálamo. Vejam que o hormônio do hipotálamo em si, pelo menos esses hormônios que são atuantes na adenohipófise, na hipófise intermediária, o que eles fazem? Ou eles fazem a liberação ou a inibição da liberação dos hormônios hipofisários. Os hormônios secretados pela neurohipófise, que são a DH e ocitocina, vão ter várias funções no corpo e a gente vai ter uma aula para cada um desses hormônios. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você quiser comentar a respeito de alguma experiência que você teve sobre hipotálamo, falando de alterações endócrinas, deixa aí nos comentários que eu vou responder todos eles. E se você conhece alguém que estuda a área de saúde, que precisa da endocrinologia, mesmo que não seja um médico veterinário, essa aula serve para essa pessoa também. Então, marque essa pessoa aqui, envie essa aula para ela. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima aula.